Queria falar aqui sobre o vídeo que eu acabei falando sobre a rodada e muita gente não entendeu quando eu disse que eu considerei a rodada péssima para o Corinthians. É claro, né, gente? Porque é óbvio que a rodada ela pode ser maravilhosa se o Corinthians vencer o seu jogo. Ah, o Corinthians só depende dele. Sim, mas vamos lá, né? Vamos analisar isso depois do acontecido. Antes do Corinthians entrar em campo num jogo fora de casa contra um inimigo direto, a rodada não foi boa. Especialmente por conta das vitórias de Vitória e Atlético Paranaense. Ok, o Bragantino perdeu, é mais um que se soma ali. Ok, o Vitória ganha do próprio Fluminense, que segue no bolo. Tem muita gente ali, o Criciúma mesmo não conseguiu ganhar do São Paulo, sofreu empate nos minutos finais e tá no bolo ali também, como tá o Grêmio, como tá até o Vasco, eu acho. Tem uma infinidade de gente, mas o Corinthians tem 32 pontos, gente. Se o Corinthians não vencer o seu jogo, a rodada terá sido péssima exatamente por conta disso. Porque algumas equipes estão se recuperando e o Corinthians não terá se recuperado. Mas, contando com uma vitória, que é essencial, que é necessária, que precisa acontecer, aí lindo, aí lindo. A verdade é que o Corinthians só depende dele. E para muitos isso é um problema. Porque o Corinthians tem deixado escapar vitórias que estavam nas mãos, inclusive em jogos dentro de casa, e precisa buscar esses pontos fora. Porque aí, se ganha do Cuiabá, emenda 2 vitórias, Atlético Paranaense e Cuiabá. Chega a 35 pontos. 35 ainda. Chega a sua 8ª vitória. O Corinthians tem 7. O Vitória, por exemplo, que chegou aos 35 pontos, o Corinthians não consegue bater com o Vitória. Por quê? Porque o Corinthians tem 7 vitórias e o Vitória tem 10 vitórias. Então o Corinthians vai a 8 vitórias, né? Chega a 35, 8 vitórias e nem encosta no número de vitórias do Vitória. O Atlético Paranaense tem um jogo a menos para realizar, que está ali. Mas o Corinthians, se vencer, passa todo mundo. Passa 3 numa tacada só, gente. O Corinthians passa 3 adversários. Deixa eu botar aqui direitinho a tabela, que eu achei que eu estava na tabela da Série A aqui, mas eu não estou. O Corinthians passa 3 adversários, o Juventude, que entrou na zona com 34, o Bragantino, que perdeu, tem 34, e o Atlético Paranaense, que também tem 34, mas tem um jogo a menos. E aí cola no Vitória, mas fica em 15º. Mesmo assim, ele vai ficar 1 ponto da zona. Se o Corinthians ganhar, ele passa 3 adversários, ele sai da zona, mas ele vai ficar 1 ponto da zona. Mas é um começo. É um começo, porque depois tem o Palmeiras em casa, a gente não sabe o que vai acontecer, mas depois tem jogos em casa em que eu considero, de novo, né, naquele termo, na tabela possível do Corinthians, é Bahia, é Cruzeiro, é Vasco, em casa. Tem que ganhar, tem que ganhar. Mas antes de tudo, até pelos pontos perdidos dentro de casa e pela situação que está posta no campeonato, vai ter que buscar alguns pontos fora. E desses jogos fora, o Cuiabá é bem possível, o Cuiabá está abaixo do Corinthians. Tá brigando para não cair, tem uma guerra de bastidores aí com relação à dívida do Ranieri, com declarações do presidente. Cara, isso aí é o que menos interessa. Tem desfalques, que eu já vou falar, tem que ganhar. Porque aí, se ganhar, a rodada foi linda, todo mundo embolou e o Corinthians saiu. Se não ganhar, se afunda cada vez mais, porque aí ele já está em 18º. E se ele somar 1 ponto, ele segue em 18º. E tem gente com jogo a menos, e todo mundo tem mais vitórias, então não vai resolver muito bem. Então, assim, o Corinthians vai ter que fazer o jogo da vida contra o Cuiabá no Mato Grosso e tem alguns desfalques importantes, especialmente 2 titulares. José Martínez, com todas as dúvidas que possam ser geradas em torno do nome dele, ele é titular do Ramon, e Yuri Alberto, esse sim, o artilheiro da temporada, que cresceu muito com a entrada do Memphis e que está fazendo um bom ataque com o holandês, né? Tem outros desfalques já conhecidos, né, como o do volante Rian, por exemplo, que poderia ser uma alternativa ao próprio Martínez, que está machucado, já provavelmente não joga mais esse ano. O Héctor Hernandes também, que se ausentou aí por uma lesão no joelho e tudo mais. Então, abre espaço para outros jogadores e também para uma formação que a gente está tentando entender. Tem o jogo da quinta-feira contra o Racing, mas vamos lá, né? O Ramon precisa entender que a prioridade dele, e acho que ele pensa dessa maneira, é esse jogo contra o Cuiabá. Então, tem algumas informações, de alguns testes que ele teria feito com um sistema novamente com 3 atacantes. O time tem a necessidade da vitória, está jogando contra uma equipe mais frágil, e aí pode ser que ele acaba caindo nesse erro. Por que eu digo nesse erro? Porque nunca deu certo. Às vezes em que o Ramon montou uma equipe mais coesa, equilibrada, consistente, foi com 3 meio-campistas, um meio-armador e 2 atacantes na frente.
Foi dessa maneira, ou com 3 zagueiros, ou quando ele fez linha de 3, que ele não tem mais feito, e eu entendo isso, porque ele ganhou mais peças do meio para frente, você não precisa ser tão cauteloso assim. Agora, com 3 jogadores ali, especialmente quando você tem meio-campistas que marcam e sabem jogar, você precisa apostar mais nisso. Agora, 3 atacantes, normalmente você expõe o teu meio-campo. Não é o caso, não deve ser o caso, contra o Cuiabá, em termos de uma supremacia do adversário, se isso acontecer. De qualquer maneira, eu acho arriscado, porque, repito, não tem dado certo. Até porque, sem o Yuri Alberto, você vai colocar o Memphis, o Thales Magno e o Romero está numa fase ruim. Então eu deixaria o Romero esperando um pouco mais, ele daqui a pouco é um talismã, né? Ele pode entrar, fazer um gol e tudo mais. Hoje eu faria um ataque com Thales e Memphis Depay. No meio de campo, sem o Martínez, existe uma possibilidade remota do Alex Santana começar o jogo. Ele ganhou só alguns minutos nesse último jogo contra o Racing, então acho muito difícil. É natural que dessa volta gradativa ele ganhe alguns minutos, mas não comece como titular. E aí sequência para o Charles, né? Que vem de 2 jogos assim terríveis. Não vem bem. Ele já mostrou, já fez algumas boas partidas, ele é um cara mordedor e tudo mais, mas ele realmente não está bem. Não tem outra alternativa, né? Então a ideia seria Charles, Breno Bidon e André Carrilho. Seriam esses 3 meio-campistas. O Carrilho a gente sabe que vai muito bem, sai muito bem, mas é um cara que tem jogado muito bem ali naquele setor direito interno, né, no interior direito, ali como um vértice do losango, vértice direito. O Bidon, pelo lado esquerdo, a menos que você tenha a garantia que o Alex Santana possa começar, tem que ser ele. E na frente, teoricamente, o Rodrigo Garro. Mas eu tô batendo na tecla do Igor Coronado. Aí acho que ele pode ganhar mais minutos. Mas eu falava isso da Sula, né? Porque a prioridade sendo no Brasileiro, é claro que o Rodrigo Garro, camisa 10, ele é o titular. Então o Coronado deve ganhar alguns minutos no segundo tempo. Então a escalação deve ser essa, eu imagino que seja Charles, Bidon, Carrilho e Garro, com Thales e Memphis. Se ele botar o Romero, ele vai ter que tirar um dos volantes. E aí ele vai fazer só Charles e Carrilho, Bidon e Carrilho, o Bidon sendo primeiro, acho muito difícil. A dupla de zaga também é um mistério. Tem informações aí que o Ramon teria treinado com Félix e Gustavo Henrique. Não. Por favor, não. A dupla de zaga titular é André Ramalho e Kaká. Essa é a dupla de zaga titular. Na quinta-feira você pensa se eles estão bem, se não estão, se aí pode jogar o Gustavo Henrique e tal. Não. A dupla de zaga titular hoje é André Ramalho e Kaká. O Mateuzinho é titular da direita. Eu sei que tem muita gente apaixonada pelo Fagner, mas o Fagner, gente, não dá. Vamos comparar? Momento? Hoje é o Mateuzinho. O Mateuzinho tá bem pro jogo? É ele que tem que jogar. Na esquerda é o Bidu. Mesma coisa. O Bidu conquistou a titularidade no lugar do Hugo. Tem que ser ele o titular. Então o time é esse. Não tem muito o que fazer. Não tem por onde correr. Falei sobre as ausências, inclusive, né? Porque alguns jogadores, eles acabaram ganhando, né? Espaço por conta dessas, digamos, desses desfalques, né? Por exemplo, no meio de campo, a gente tem a volta do Alex Santana, tem o Ranieri, né, que a gente quase não fala, e o jogo é contra o Cuiabá, justamente o alvo do imbróglio todo, mas, enfim, tem essas opções. Eu acho muito difícil o Ranieri reconquistar esse espaço agora, já que ele perdeu tanto. E no ataque, você tem um reingresso do Pedro Raul, né, com a lesão do Héctor Hernandes, como uma alternativa para um centroavante, numa bola aérea, numa reta final, quem sabe, mas é um cara que perdeu muito espaço mesmo. E o Gui Negão, do Sub-20, um atacante bem jovem aí que foi relacionado, exatamente por quê? Porque o Giovani, mais uma vez, foi barrado, e vocês já viram aqui no canal, né, a entrevista com 2 envolvidos na chegada dele aqui, uma pressão danada que está se fazendo para que ele assine o contrato, porque senão ele não vai jogar. Senão ele não vai jogar e ele está provavelmente pensando em alguma outra coisa, né, alguma outra situação, e quer uma valorização maior, enfim. E enquanto ele não assinar um novo contrato, que pelo que me disseram é um contrato muito bom, ele não vai jogar, abrindo espaço para mais um jogador da base. São essas as possibilidades do Corinthians. Agora tem algo a tomar cuidado, viu? Porque o próximo jogo é contra o Palmeiras e tem 13 pendurados. Eu vou botar 12 porque o Rian não está relacionado, né? Então, assim, 12 pendurados que podem tomar o 3º cartão e não jogar contra o Palmeiras. O Hugo Souza, o goleiro. O Kaká, o zagueiro. O Matheus Bidu,
e o Mateuzinho entre os laterais, o Hugo também. No meio de campo aqui, o Igor Coronado, o Breno Bidon e o Rodrigo Garro. Caramba, é muita gente. No ataque, Pedro Raul, Memphis Depay e Pedro Henrique. E o Thales Magno. Toda essa galera tá pendurada. Então, além de tudo, esses caras vão ter que tomar um cuidado danado, especialmente assim, ó, Memphis, Kaká, o Kaká é zagueiro, né, cara? Memphis, Kaká, Matheus Bidu, tô falando caras que não tem reposição, assim, sabe? Hugo Souza, esses caras não podem tomar cartão. Rodrigo Garro, beleza, você tem o Coronado, só que o Coronado também tá suspenso, então assim, mas o Garro tem que ser o titular, né? Então assim, esses caras têm que tomar o máximo cuidado possível. Que jogo, meus amigos. Olha, é uma decisão, é um jogo da vida e é sangue no olho, é tapa na orelha, o Corinthians não é brincadeira, não tem jeito. Vai ter que ganhar de qualquer jeito do Cuiabá.